É com muita honra que nós convidamos à frente para proferir a palestra com o tema Potencial Agrogeológico de Remineralizadores do Brasil, a doutora Magda Bergmann. Antes, uma rápida apresentação da nossa palestrante. Magda Bergmann é pesquisadora, geóloga da CPRM, é graduada em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Geociências, Geoquímica e Geotectônica, pela Universidade de São Paulo. É doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de concentração geoquímica. Na CPRM, a doutora Marta atua em mapeamento geológico e pesquisa para agrominerais e rochas para remineralização de solos. Portanto, senhoras e senhores, nos próximos 40 minutos, professora Magda Bergmann. Bom dia a todos, aos organizadores do evento, obrigada pelo convite. E nós vamos então tentar apresentar um painel bastante genérico, porque o assunto é amplo, do potencial das rochas brasileiras por região para emprego e remineralização de solos e de agrominerais de maneira genérica. Bom, então, pessoal, uma rápida análise da matriz agrícola do Brasil já nos faz ver a grande necessidade que nós temos desse tipo de insumo, porque, afora os dois primeiros produtos mais exportados pelo Brasil, temos aí na sequência uma série de produtos que são ligados à produção agropecuária. Então, para manter esse modelo exportador de commodities, que é fortemente relatado a commodities agrícolas, como a soja, nós precisamos de terrenos agriculturáveis e precisamos de uma grande quantidade de insumos. Bom, aqui tem uma projeção com base em dados da ANDA, sobre o consumo, a produção nacional de fertilizantes, a importação, a parte desses insumos que tem que ser importada, e a quantidade de fertilizantes entregue ao produtor, ao consumidor final, por tonelada de produto. Então, você pode ver por esse gráfico que nós somos fortemente dependentes de insumos importados. Então, ao mesmo tempo que o Brasil tem uma economia voltada para a exportação de bens agrícolas, ele compensa, esse dinheiro que entra, ele compensa importando insumos, e nós somos fortemente dependentes, e cada vez mais. Apesar de nós termos o potencial desses insumos dentro do território nacional, não existe clareza sobre uma política voltada à produção de fertilizantes aqui dentro do Brasil. Pelo contrário, nós estamos aí com jazidas de potássio que estão paradas, nós estamos com jazidas de fósforo que poderiam estar em exploração, e isso tem um preço, vocês que são produtores sabem melhor do que ninguém disso. Bom, aqui uma breve consideração sobre os solos que os nossos avós cultivavam, dentro da cultura de subsistência, dentro da pequena agricultura, mesmo agricultura voltada à produção de alimentos de uma maneira mais significativa, Nós não tínhamos a agricultura de vastas áreas, como nós temos agora, que é essa agricultura voltada à produção de commodities, e que é uma agricultura que precisa de solos com grande continuidade, de terrenos contínuos, solos espessos, com relevo atenuado, ou seja, esse é o solo que nossos avós plantavam, que normalmente eram os solos mais férteis, solos de vertente, aproveitavam pequenas parcelas, e à esquerda nós vemos o solo da produção agrícola atual, que realmente são solos evoluídos, são latossolos, que necessitam fortemente de correção de acidez e de insumos para serem produtivos. Bom, um breve olhar sobre o solo. Esses solos, eles podem ser transportados, ou seja, eles podem vir ao longo de uma encosta, se acumular numa várzea, eles podem ser autóctones, que é o nome que nós damos para solos que se desenvolvem em cima de uma rocha, onde você acompanha o perfil desde o solo evoluído até a rocha ainda sã lá embaixo, sejam que solos eles forem,
O solo se forma a partir da transformação das rochas, né? As rochas são compostas por minerais que vão sendo degradados. Primeiro, eles vão sendo separados fisicamente dentro daquele agregado, e depois eles vão sofrendo transformações químicas, vão criando uma série de argilominerais que vão formar o solo. Então, quanto mais evoluído e antigo for um solo, de maneira geral, né, menos ele vai preservar os minerais que portam nutrientes importantes para a planta. E esses minerais eram o que correspondiam à rocha que deu origem a esse solo. Tá? Bom, brevemente também, falando sobre minerais e rochas, tá? Nós temos todo um elenco de minerais que tem uma identidade química, né? Se estuda em geologia, se estuda também na ciência de solos. O que define um mineral? Primeiramente, uma identidade química. Né? Então, ele é um silicato, ele é um fosfato, ele é um carbonato. É um silicato de quê? De alumínio e que mais? Cálcio e magnésio, e potássio. Né? Então, essa é a identidade química do mineral. A segunda identidade que o mineral tem é a identidade estrutural. Eu estou entrando com esses slides de maneira bem resumida, só para vocês terem a noção de um dos preceitos que a gente usa quando se trabalha com minerais que devem ser reativos em solo. Né? Esses minerais podem ter cadeias isoladas, são arranjos atômicos que são isolados e, como tal, eles são mais frágeis, eles são mais suscetíveis de abertura, eles podem ter cadeias simples, ou seja, estarem ligados, esse tetraedro, que é a unidade fundamental da maior parte dos silicatos, das rochas que nos interessam, enquanto doadoras de cátions, né? Eles podem estar alinhados numa cadeia simples, ou seja, fracamente ligados um tetraedro com o outro. Esses tetraedros podem estar alinhados em cadeia dupla, onde uma cadeia já se liga em outra. Eles podem estar alinhados em uma folha, onde eu tenho planos onde essas cadeias se arranjam, e eles podem estar alinhados tridimensionalmente no espaço. Ou seja, um tetraedro está ligado com um aqui, com um lá, em 3 dimensões. Essa última, esse arranjo tridimensional vai caracterizar os minerais mais fortes, mais duros, mais fortes no sentido de que eles não vão degradar facilmente no ciclo exógeno, no ciclo que o mineral passa quando ele sai daquele ambiente do interior da crosta terrestre, onde ele se formou, onde ele cristalizou. Né? Então, com isso, nós vamos trabalhar muito ligeiramente também o conceito. Minerais mais degradáveis, a olivina, né? Para minerais muito pouco degradáveis, e entre eles o feldspato potássico. Você já deve ter ouvido falar, o feldspato potássico não libera potássio. Libera com tratamento térmico, com uma série de tratamentos que eu posso fazer, mas ele não é reativo em solo. Por quê? Porque ele é um mineral que tem um arranjo tridimensional e é um mineral com fortes ligações entre os tetraedros de sílica. Bom, do mineral nós vamos para a rocha. As rochas não são nada mais do que agregados de minerais. Também a maneira como esses minerais se agregam na rocha vai me dizer se eles vão ser mais reativos em solo ou não. Se a rocha vai tender a liberar os próprios minerais e o mineral vai abrir depois, né? Vamos levar só o exemplo aqui para frente, né? Quem tiver interesse sobre esse tema aí, nós temos uma citação de um livro que é muito acessível, né, em termos conceituais. Vamos ver o granito. É uma rocha composta fundamentalmente de feldspato potássico, plagioclase, que é um outro tipo de feldspato, biotita e quartzo, um granito genérico, né? Dentre esses, o feldspato potássico e o quartzo, eles vão ser minerais que dificilmente vão se degradar no ciclo externo. Bom, e vamos ver agora em contraposição um mineral que é altamente reativo em solos, que é a biotita, também conhecida como flogopita, quando ela, na sua variedade magnesiana. E por quê? Né? É um mineral que porta potássio, na fórmula dele a gente vê que ele tem uma quantidade, ele pode ter até quase 10% de K2O, o mineral. Então, rochas que são constituídas maciçamente por biotita, por flogopita, são rochas que têm quase 10% de K2O. Nada mal, né? Depois nós vamos ver as formulações dos adubos, dos fertilizantes químicos em contraposição aos teores que eles têm nos minerais. Nada mal 10% de K2O. Né? Bom, e por que esse potássio, a gente diz que ele é disponível, né, a partir de um pó de rocha que você use
na cultura, né? Porque ele está solto entre dois arranjos de tetraedros desse mineral. Então, ele tem um arranjo de tetraedros com um arranjo de octaedros no meio, que é onde estão outros cátions interessantes, como o magnésio, o ferro, o próprio cálcio entra aí também, né? Que já vai ser uma ligação mais frouxa, porque em vez de 4 piramidezinhas, eu vou ter 8, vou ter um sítio onde eu tenho um arranjo de 8, que é o octaédrico, a coordenação octaédrica, e entre essas duas camadas, que caracterizam, entre uma camada e outra, né, que a camada caracteriza a estrutura do mineral. Qual é o menor pedacinho que eu posso tirar dele? É aquela camada ali. Aquela camada tem 2 folhazinhas tetraédricas e uma octaédrica. Entre os dois está lá o átomo de potássio, meio que solto, preso apenas por ligações que não são muito fortes. Quando esse conjunto aí entrar no ciclo externo, né, for adicionado num solo, de uma forma finamente cominuída, o que vai acontecer? Esse potássio que está na ponta, ele vai começar a sair. Uma vez que saiu a água vai entrar na estrutura e esse potássio vai ser disponibilizado. Então, só em contraposição, o mineral que não abre e o mineral que abre. E que pode estar em concentrações bem interessantes numa rocha. Bom, está faltando o texto. Bom, entrando rapidamente também nos aspectos da legislação sobre o uso de produtos e insumos do tipo rochas e minerais, né? Nós tivemos uma lei de 2003 que incluiu, então, os remineralizadores de solos na categoria dos fertilizantes, né? E nós temos as instruções normativas de 2016 que regulamentam esses produtos. Então, se eu penso em usar um produto desse tipo, eu tenho que atender essas instruções, né? E outra coisa que convém a gente considerar quando vai prospectar, quando vai sair atrás de um material desse para uso, é que existe um grande potencial de que esses materiais estejam já disponíveis, já tenham sido extraídos no ambiente de mineração. Porque se ele não tiver disponível numa pilha de descarte de mineração, eu vou ter que entrar com um processo minerário e depois com um processo ambiental que vai efetivar a possibilidade da minha lavra para lançar um produto do tipo remineralizador de solo. Então, o gasto é maior, o tempo é maior. Se eu puder aproveitar alguma coisa que já está já está certificada dentro do processo minerário, eu vou estar agregando um subproduto à mineração e eu vou estar cortando uma etapa importante desse processo todo. Por isso que a gente foca como a primeira coisa que se faz, bom, vamos ver se isso já não está disponível, não está extraído. Agora, algumas rochas são tão boas e tão interessantes que elas em si justificam um processo minerário e ambiental para começarem a ser exploradas. Bom, rapidamente, de novo, pessoal, os critérios para a seleção dos agrominerais, segundo a Instrução Normativa do MAPA 05 de 2016. Primeira coisa, eu tenho que ter nutrientes, é claro, obviamente, né? Se eu não tiver nutrientes, o que eu estou procurando? Temos os macronutrientes, os micronutrientes. Né? A segunda coisa, a primeira prerrogativa desses materiais, né? Que foi, então, que consta da IN 5 de 2016. A soma deles, né, do que os agrônomos chamam bases, né? O óxido de cálcio, mais o óxido de potássio, mais o óxido de magnésio, ela tem que ser maior ou igual a 9% no peso da rocha. E eu tenho que ter um mínimo, essa é uma determinação do MAPA, algumas rochas não têm, eu tenho que ter um mínimo de 1% de K2O. Tá? Outra coisa que é importante, os minerais inertes, são minerais que não vão reagir em solo, tá? Como o quartzo, por exemplo, que ele não vai ter nutrientes, não vai reagir em solo. Para nós, isso aí é igual a quartzo. Tá? Eles não podem ultrapassar os 25% em volume, por uma questão óbvia, porque eu vou estar agregando ao meu solo um material que está pesando, vou estar comprando um mineral que não vai ter função no meu solo e que ao longo do tempo pode comprometer a estrutura do solo. Tá? Bom, e depois eu tenho os teores limites dos elementos potencialmente tóxicos. Tá? Bom, problemas e restrições dessa técnica. Comparando com as formulações tradicionais do NPK, nós vemos que os minerais, por tudo que nós vimos até aqui, né, alguns exemplos,
eles não têm esses teores que o adubo, que o fertilizante solúvel oferece, né? Então, uma rocha que a gente considera rica em potássio, como um dacito, né, ele vai ter no máximo 9% e pouquíssimos dacitos o tem, né? Rochas com P2O5 por volta de 7%, elas são rochas para produção de fertilizante solúvel, né? Então, é o teor de corte. Se eu tenho uma rocha com 7% de P2O5, eu vou requerer lá para fazer fertilizante solúvel, né? Essas são as restrições, né? Tá. Bom, algumas rochas que, um elenco de rochas, né, bem rápido também, esse material vai ficar disponível para consulta, um elenco de rochas que eu vou procurar dentro da minha geologia, das unidades, grandes unidades geológicas, eu começo a trabalhar. Bom, vamos lá, estamos precisando suprir a região centro-oeste. Vamos procurar, então, unidades geológicas onde essas rochas estejam incluídas, porque essas são as rochas mais usadas. Aqui nós temos a citação de trabalhos que já colocaram essas rochas testadas e pela experiência como rochas que têm funcionalidade no solo, começando pelo trabalho do professor Pinap, que estão todos citados aí, né? Então, são rochas que têm um desempenho comprovado, seja por testes agronômicos, né? E são rochas interessantes pelos teores de nutrientes que elas portam. Bom, vamos para a parte de geologia, né? E vamos ver que o Brasil é mega diverso em termos de litológicos, né? Nós temos uma grande diversidade de rocha. Temos algumas regiões problemáticas. Essa mancha amarela que vocês estão vendo na altura da região norte é toda uma área de sedimentos onde, em tese, nós não temos rochas muito propícias. Apesar de alguns fosfatos que ocorrem aí, é toda uma área que não tem muito material que chame a atenção para uso em reabilitação de solos, né? Essa área em verde aqui no sul do país e depois ali no Maranhão, né, é uma área interessante porque nós temos os basaltos, que são rochas que já têm uso consagrado na remineralização de solos, né? E toda essa faixa em tons de rosa e vermelho são rochas quartzo-feldspáticas. Então, são rochas, como nós já vimos até aqui, que, em tese, a aplicação direta, né, elas não teriam muito interesse, mas nós vamos ver depois que tem algumas alternativas. Então, esse é o mapa do Brasil. Esse é o mapa do Brasil e é assim que a gente trabalha, né? Olhando essas faixas de rocha granítica, então eu não teria muito potencial para procurar rochas, né? Vamos para a região sul, tá? Só para vocês verem à direita aqui, toda essa escala de cores, né? essa convenção de cores, ela não se refere nem a rochas específicas, ela se refere a unidades de geologia, conjuntos de rocha, né? Então, é uma variedade muito grande, né? Nós nem vamos nos fixar nisso aí, nós vamos direto ler o mapa, né? Tentar ler o mapa com vocês, para ver como essas coisas estão distribuídas na região sul, né? Então, toda essa parte verde, os tons de verde mais escuro, os basaltos, nós vamos ver qual é a identidade química que eles têm, e os tons de verde mais claro, os dacitos. Os basaltos, fontes de cálcio, magnésio e sílica, e os dacitos, fontes de potássio e sílica, né? E depois essa faixa rosada aí, rochas quartzo-feldspáticas. No mínimo, elas vão ter mais de 25% de quartzo, já não cumprem a IN, né? Bom, vamos adiante. Bom, os basaltos. Aqui eu coloquei uma técnica, fotomicrografias, que são o resultado de uma técnica muito usada em geologia, né? Se fazem seções delgadíssimas, mais finas que uma unha da rocha, e se leva ao microscópio óptico, e através de propriedades ópticas, né, de incidência de diversos tipos de luz, polarizada, não polarizada, o geólogo aprendeu a trabalhar com essa técnica e a reconhecer minerais em pequenas seções, né, pequenos pedaços da rocha, seleciona lá, e reconhece os minerais. Bom, eu estou mostrando isso aqui, embora seja uma imagem bem estranha para vocês, para dizer que a gente consegue identificar os minerais, o que está entre eles e qual é o estado de sanidade desses minerais. Então, o que vocês estão vendo à direita aqui em verde é uma argilização, e vocês veem que a rocha está toda pintada de verde, ela está argilizada. Toda essa parte verde são argilas esmectíticas, que são argilas 2:1, que são amplamente benéficas aos solos. Então, eu exemplifico com isso um material que já está com um processo ou de intemperismo ou de hidrotermalismo avançado, né? E esses minerais aí vão tender a degradar, né?
Na foto da esquerda, né, o interstício entre um mineral bem formadinho ali, né, que aparece em preto numa outra técnica de luz, em luz polarizada, é vidro, né, e vidro é um material amórfico. Essa é uma rocha vulcânica, né, como rocha vulcânica, ela cristaliza muito rapidamente, uma parte dos minerais não chegam a segregar do magma e eles ficam na forma vítrea. A forma vítrea é uma forma amorfa de composição química, que é a mesma da rocha, só que ela é amorfa. Por ser amorfa, ela vai reagir muito rapidamente no solo, ela não tem uma estrutura cristalina que defenda o mineral de abrir e de ser degradado. Então, são tudo coisas desejáveis, a presença de vidro, minerais oxidados, argilominerais, são tudo coisas desejáveis numa rocha, porque fazem supor que ela vai ter ampla reatividade em solo, né? Ao mesmo tempo, a comminuição, a gente estuda com essa técnica, qual é a comminuição, qual é a moagem que eu tenho que fazer, a granulometria que eu tenho que moer a rocha para usar em solos. Porque o que eu quero é obter fragmentos dos minerais, não obter fragmento do agregado da rocha. Vocês veem aqui, é a mesma escala para todas as fotos, tá? Uma fração de meio milímetro, né? Então, cobre, os minerais são, de maneira geral, menores que meio milímetro, ou seja, eu vou ter que comminuir 1/3 dessa dimensão para assegurar que eu não vou ter agregados dos minerais, mas vou ter um mineral quebrado, vou ter pedaços do mineral, é isso que eu quero. Tá? Bom, esse aí é o basalto dos derrames produtores de gema do Distrito Mineiro de Ametista do Sul, que está em processo de certificação como remineralizador de solos, da Embrapa. Tá? A Embrapa Pelotas. Tá? O tratamento de bancos de dados da CPRM de 704 rochas, tá? Ele me indica que entre os basaltos, menos de 1%, menos de 0,6%, na realidade, dessas rochas, elas são impróprias pelo critério de elementos potencialmente tóxicos, ou seja, são rochas limpas, digamos assim, né, de elementos potencialmente tóxicos. Né? Os teores de K2O são inferiores a 3%, isso é uma característica do basalto, tá? Então, alguns não vão cumprir a instrução normativa do mapa, não vão ter nenhum por cento de K2O, uma parte deles tem, né? A soma de bases cumpre sem problema, né? 9%. O sódio, que ele é indesejado, né? Pela possibilidade de salinização do solo, ele se mantém dentro de limites razoáveis, né? A relação de cálcio e magnésio nessas rochas é favorável para solos equilibrados, supondo que você vai acrescentar o solo já está lá, né? E aqui são maneiras que a gente está bolando aí para representar esses cátions. Esses são os diagramas triangulares que os geólogos usam, nós estamos usando para representar de uma outra maneira. Vamos aos dacitos. Os dacitos. O mais interessante nessa rocha é, ao contrário do que vocês viram no anterior, vocês conseguiam ver um mineralzinho, aquela caixinha, né? Um mineralzinho bem formado, aí você não consegue, você bota o dedo em cima, bota uma ponta ali para uma porção dessa rocha, você não sabe me dizer onde começa um mineral, onde é que termina o outro. O que quer dizer isso? Eu não tenho minerais bem cristalizados, bem definidos, eles são interpenetrados, isso a gente chama textura. Né? Então, é uma textura quase vítrea e que me assegura também um potencial de reatividade desses materiais em solo. Essas rochas, então, seriam fonte de potássio e de sílica, 62% delas têm K2O maior que 4, desse conjunto aí que foi examinado. Esse conjunto é amplamente representativo de todo o vulcanismo Serra Geral nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então, isso que interessa para a gente também, essa é uma unidade agrogeológica com ampla distribuição na região sul e sudeste. Tem um pouquinho também no Maranhão. Tá? Então, são rochas disponíveis, tá? Sem problemas de EPT, né, com potencial de uso em solos. Então, vamos indo. Né? Bom, de novo, representando os dacitos, nós temos o dacito da mineração Caxienses, também em processo de certificação da Embrapa. O problema dessas rochas, determinar o teor de quartzo. É difícil porque elas são tão finas, nós estamos trabalhando com técnicas como difração de raio-x, Rietveld, para determinar o teor de quartzo, para ver se elas cumprem realmente a IN. Porque se esse quartzo for muito pouco cristalino, ele não vai ser o quartzo, ele vai ser uma fonte de sílica, se ele for solúvel, né? Nós estamos trabalhando com isso. Bom,
E outra questão que diz respeito a arranjos produtivos, que é muito, muito importante para a gente. Por que essas rochas são interessantes? Porque elas estão amplamente disponíveis na região sul e sudeste, e elas são fontes de brita. E onde eu tenho brita, eu tenho finos de britagem. Tá? Então, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Em Santa Catarina um pouco menos, aqui eu não sei qual é a situação. Nós temos a mineração de areia amplamente restrita pela legislação ambiental em recursos hídricos. Então, o pessoal está partindo para a areia de brita. Tá? A brita do basalto, ela dá um clasto, dá um fragmento lamelar. E a especificação da areia para cimento armado é um fragmento mais equidimensional, mais cúbico. Então, eles fazem o que eles chamam de cubificação. Eles usam, então, a britagem para obter um fragmento mais equidimensional. Isso me gera uma grande quantidade de finos de britagem. Aqui à esquerda eu tenho um limpador, um moedor, né, um moinho cônico sendo limpado com os finos de britagem na mineração caxiense, e à direita eu tenho um equipamento que está sendo muito comum de se ver em ambiente de mineração no Rio Grande do Sul, que é o VSI, que é o Vertical Shaft Impact Crusher, que é um tipo de moagem por atrito, por impacto entre uma partícula e outra. Eles jogam dentro daquela estrutura e botam um ciclone de vento e aquilo fica se batendo. Bom, é fácil de imaginar empiricamente que isso vai me gerar uma grande quantidade de finos. Essa rocha aqui embaixo, ó, esse verde foi o mesmo que vocês viram na lâmina, é a argila que está degradando essa rocha. Uma rocha como essa, que já é um pouquinho alterada, ela vai me gerar até no processo primário, a mineração andreta, no processo primário de britagem, ela gera até 16% de finos. Esse cara não sabe onde ele vai botar o filler dele. Né? Essa é uma oportunidade. Região sudeste, né? Só para a gente partir para um outro tipo de exemplo. Nós temos um pouquinho do basalto ali à esquerda, mas amplamente dominante aí as cores cor-de-rosa, avermelhadas, que me dizem o seguinte: essas são rochas graníticas, são rochas que têm quartzo e feldspato potássico. Bom, o que é que eu faço? Tenho que fazer, sim. Né? Eu vou mostrar aqui um trabalho da Embrapa, né? Ressaltando aqui a importância que o Éder já mencionou, do grupo de pesquisa e do convênio Embrapa-CPRM, onde a gente tem a oportunidade de trabalhar essas coisas junto. Essa é a ideia de um agrônomo, tá? E qual foi a ideia desse agrônomo, lá da Embrapa Pelotas? Né? Então, orientando dele, uma rocha feldspática, a quartzo, feldspato e biotita, ela tinha um desempenho, ela era usada na agricultura familiar, tinha um desempenho bom, vamos ver o que está funcionando. Então, o agrônomo teve a ideia de separar a biotita, que é um mineral escuro, né? E ele teve a ideia de usar um separador de arroz. Para quem não sabe, o separador de arroz separa o arroz vermelho como impureza do arroz branco. Né? Então, diminuiu-se a rocha, mais ou menos do tamanho do grão de arroz, e o separador obteve uma separação de uma fração, a fração de entrada, a fração escura, né? Onde foram, por cor, o separador tirou os minerais mais escuros, e a fração clara. Tá? Bom, o feldspato potássico e o quartzo são minerais claros. Automaticamente, a fração clara ficou enriquecida em feldspato e cálcio, e feldspato e quartzo. E a fração escura ficou enriquecida nessa mica, que eu mostrei para vocês lá atrás, que é um mineral altamente reativo em solos. Tá? Então, o pessoal nós na CPRM fizemos a contagem modal, as técnicas de petrografia, determinamos direitinho a mineralogia dessas duas frações. Tá? Aqui o desenho do teste agronômico, nós não vamos nos deter porque nós não temos tempo, tá? Vamos nos deter na química dessa rocha. Tá? A química dessa rocha me diz o seguinte: a fração de entrada é a composição total da rocha. Vamos ver na fração clara, tá? Olha como ela enriqueceu em potássio. Só que esse potássio é o potássio do feldspato potássico. Tá? Olha como a sílica dela é mais alta, ela enriqueceu em quartos, a fração extraiu o quartzo do feldspato potássico. A fração que nós chamamos de mesocrática, porque ela não é escura, né? Então é meso, é meio. A fração cinzenta, mas para nós é a fração mais escura. Né? Ela tem menos potássio, menos K2O, mas ela enriqueceu em magnésio e cálcio. Tá? Por quê? Porque nós vimos lá a composição da mica. A mica tem magnésio e cálcio. Então, ou seja, obteve a separação, obteve-se o enriquecimento de mica nessa fração aí. Né? Outra coisa que é importante, né?
Olha o P2O5, não é uma coisa muito significativa em termos agronômicos, mas enriqueceu em P2O5 também. Nós vamos ver por quê, tá? Então nós temos uma fração aí com mais potássio e temos uma fração com menos potássio. Mas vamos ver como é que elas se comportam num teste agronômico. Bom, por que enriqueceu em fósforo? Porque esses minerais escuros que vocês estão vendo aí, né, eles saíram tudo junto no separador de cor. Eles estão associados a um mineral que é magnético, que é a magnetita. Por que eu estou falando isso? Porque também outros métodos de separação podem envolver separação magnética, uma coisa bem comum em geologia. E tem gente fazendo areia de brita com separação magnética. Tira os minerais escuros, que normalmente são os placóides, que não vão me interessar para o cimento armado, e deixa os outros que vão interessar para o cimento armado. Tá? Bom, tem uma série de minerais pequeninhos, que estão bem coloridos aqui do lado, tá? Que estão incluídos nessa fração escura. É por isso que o fósforo enriqueceu na fração escura. Que eu tenho um mineral, um fosfatozinho, ele é pouco, coisa e tal, mas ele concentrou porque ele está incluído nesses minerais escuros. Então, quando eu tiro os escuros, ele vai junto. Tá? E vamos ver também rapidinho aqui os tratamentos. Tá? Então, a fração, a T2, a testemunha 2, bom, depois fez o teste agronômico para ver o desempenho agronômico dessas duas frações. A testemunha 2 aqui, né, os testes agronômicos, eles consideram que vai o fósforo e vai a ureia, que eles estão testando para a fonte de potássio, então eles equilibram os outros vasos, né, as outras combinações, eles já suprem igualmente o fósforo e o potássio. Né? Então, T2 e T3 compara. T3, a fração que nos interessa, que é a fração enriquecida em mica. Tá? Então, olha o desempenho aí na produção de matéria seca na parte aérea do milho. Tá? E olha o desempenho na extração de potássio, sempre T2 e T3, tá? Na extração de potássio, na extração de cálcio e na extração de magnésio. Ou seja, a fração mais clara, ela é mais rica em potássio, mas esse potássio não está tendo significado agronômico. Tá? Bom, vamos adiante. O material vai ficar disponível para vocês. Tá. Vamos aqui para o Tocantins agora, muito rapidamente, que eu ainda tenho uma coisa importante para mostrar no fim da apresentação. Tá? Então, Tocantins e Goiás. Tá? Vamos ver mais de perto aqui. Tá? Não vou me deter muito, tá? Eu não estou sem o apontador, mas falando brevemente das potencialidades aqui da região. Tá? Eu tenho os complexos alcalinos aqui de Catalão. Complexos alcalinos, eles estão alinhados tectonicamente, então eles correspondem a um alinhamento que cruza o estado inteiro, às vezes cruza o país inteiro. Né? Nós temos biotita-xistos do Grupo Araxá, que são bem no centro da figura, aquela parte mais rosada, tá? Que já são rochas que estão em uso e certificadas. Né? Nós temos os basaltos, aqui a parte em verde, aqui embaixo, um pouquinho lá em cima também. Temos rochas máficas e ultramáficas. Tá? Talvez seja difícil de ver para vocês, mas essa já é a figura de um projeto que vai começar o ano que vem, aqui na CPRM de Goiás, que a colega Karine vai tocar. Né? Então, o que já se fez aqui na proposta, na minuta do projeto? Já se fez um levantamento de tudo que é lavra, né? E está ali, está assignado ali, lava de gneiss, lava de granito, lava de basalto. Então, vai se começar por aí. Tá? Só para dar uma noção de como a gente trabalha. Tá? E aqui um trabalho que já está feito, terminado e resultados apresentados. Essa é a região de Irecê-Jaguarari. Então, por demanda da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, foi realizada a prospecção de agrominerais para serem usados no assentamento de Irecê. Tá? Então, pegou-se a região de Irecê, que fica mais ou menos no centro à esquerda, e Jaguarari, um pouquinho a nordeste aqui, estabeleceu os perímetros de 100 quilômetros e se varreu aquilo tudo procurando descartes de mineração. Tá? Vocês podem ver os pontos amarelos foram os pontos amostrados, então não foi um trabalho muito intensivo em campo, a gente foi só em lavras. Né? E é um trabalho assim que com acho que menos de 20 dias de campo a gente deu conta, levantamento de campo. Né? O que se obteve? Obteve fontes de potássio, depois eu vou mostrar as quantificações, nós não temos tempo de entrar em detalhe. Né? Obteve-se fontes de potássio, que são os flogoptitos, as rochas que eu mostrei para vocês, que podem ter até 10% de K2O.
Elas são rejeitos das lavras de esmeralda de Campo Formoso. E tem uma coisa interessante: a esmeralda, a lavra em si, envolve uma quantidade, mais de 10 rochas diferentes. Mas a esmeralda, ela dá no flogopitito. Então, se vocês acharem uma esmeralda, ela vai estar incluída no flogopitito. Essa mulher está lavrando, está faiscando os restos de flogopitito que vieram lá debaixo da lava. O cara extrai, são lavas subterrâneas, extrai a esmeralda, os buchos de esmeralda, e ela quebra qualquer pedacinho, porque ali dentro pode ter sobrado uma gema menor. Então, ela processa, esse é um arranjo produtivo interessante, por isso, ela processa todos os fragmentos aos quais ela tem acesso desse flogopitito. Se ela conseguisse separar isso, foi a nossa sugestão, né? Talvez leve alguns 10 anos para acontecer, mas foi a nossa sugestão. Se ela conseguisse separar isso dentro de bombonas, e se isso fosse reunido, apesar de os flogopititos representarem 15% só, em termos de rochas na pilha, a gente poderia ter uma quantidade razoável aí de agromineral potássico. Depois eu vou mostrar aqui na tabela como é que isso fica. Fosfatos de IRC, que foram as fontes de fósforo que nós encontramos, são materiais não convencionais. Isso não se enquadra na IN5, de 2016. Por quê? Porque é um material que passou por um tratamento de mineração. Então, isso não é um remineralizador de solos. No entanto, esses materiais têm até 9% de K2O. O recheio da deslamagem, tá? Que é esse todo crestado, e o recheio da bacia da flotação. Tá? A bacia da flotação tem muito quartzo, a deslamagem tem algum problema com EPTs, mas todos se prestariam a blendagens, a misturas como fontes de potássio, misturando de maneira a abater o teor de quartzo e o teor de EPTs. Vamos mostrar também os dados. Ali embaixo vocês têm a dimensão, 600 metros, a dimensão dessas bacias. Isso tem profundidade aí de 7, 8 metros desse material. Então, nós vamos mostrar as quantidades também. Tudo junto, porque nós não temos tempo, tá? Então, garimpos de esmeralda, qual é o trabalho? Como é que a gente trabalha? A gente vai lá para a pilha, a gente consegue se entender com os garimpeiros, porque à primeira vista eles conhecem muito melhor do que a gente o que é cada rocha. Tem 10 minutos, né? O que é cada rocha. Aqui. Beleza, antes tarde do que nunca. Tá? Então, o que a gente faz? A gente separa essas rochas, a gente caminha para a litoquímica, encaminha para a petrografia, para a DRX, caracteriza perfeitamente essa rocha. Lá no campo, a gente estima qual é o percentual delas na pilha de descartes, né? A gente estima também, tudo estimativa, né? Estima, faz o cálculo lá para o tronco de pirâmide, qual é a capacidade dessa pilha, o quanto de material eu tenho nessa pilha. Para obter em peso aqui, eu teria que fazer essa conversão, deixou aqui em metros cúbicos. Tá? Cada pilha, algumas é impossível estimar, porque já tem vegetação em cima. Então, o resultado disso aqui é um somatório do material que está disponível e da produção que eles têm por mês. Então, com isso aqui, eu poderia quantificar, bom, eu posso lançar um agromineral aqui? Não vale a pena, é pouca coisa, desde que fosse recuperado, tá? Aqui o fosfato da Galvânia, até 9% de P2O5, tem cálcio, tem magnésio, qual é o problema? Tem quartzo, tá? E aqui está uma ordem de grandeza desse material, o rejeito da flotação, são 160 mil metros cúbicos, da deslamagem, 240 mil, e sempre aumentando, né? Tá? Bom, outra coisa que a gente viu, as rochas ultramáficas têm potencial para corretivo de solo, a mineração lá, a cromita da Bahia, vocês já ouviram falar. Tá? Aqui também a mineração de cromita, só que ela envolve um outro ambiente. Essas lentes de cromita estão encaixadas em rochas, em mármores, alguns mármores a flogopita, são materiais interessantes. A menina lá que foi chefe do projeto, a Alessandra, desenvolveu uma tese de mestrado já voltada para a formulação do produto. Essa foi a tese dela. Ela partiu do seguinte pressuposto: aqui está a pilha, tá? Tem 4, 5% de cada mármore, o conjunto deles são 15%. Se eu quisesse formular um agromineral, quanto que eu precisaria do flogopita mármore, do serpentina mármore, tá? Para formular esse material? Então, é uma pessoa que aderiu aí ao tema, né? E já está com produção acadêmica. Isso aqui é muito interessante também. Isso aqui é uma área de 100 hectares impactados, é uma bacia de rejeito, uma das maiores lavas de cobre, certamente da maior lava de cobre do Brasil.
que é a mineração Caraíba. Tudo que saiu desse buraco foi tratado para extração de cobre e está aqui dentro. É um material que já está cominuído. Isso aqui parece uma tempestade de areia no deserto, são os finos desse material levantando. É uma área horrorosa, é um lixo embaixo do tapete que eles querem se livrar. Já está cominuído, é fonte de cálcio, de magnésio, seria um excelente corretivo de solo. Tem um pouquinho do micronutriente molibdênio, vanádio, desculpe. Tem molibdênio também, tem cobre, tem zinco. Já está numa granulometria própria. Tem problemas? Todos têm. Cromo, né? E nós não vamos ter tempo de ver, mas o cromo a gente tem que especiar para saber se esse material, como ele passou por um tratamento químico, se esse tratamento não esteve aqui com o pH e o EH dentro da janela do cromo 6, que é altamente tóxico. Então, nós fizemos a especiação, né? Foi complicado achar, até o Éder que indicou, um pesquisador em Brasília que fizesse a especiação a seco, porque o cromo ele é medonho, se você vai bater ele em água, para obter a especiação, você pode estar criando o cromo 6 pelo próprio processo de extração dele. Ou, pelo contrário, você pode ter cromo 6 no material original e se perder no processo de extração. Então, ele fez a especiação em sólido, né, e concluiu que não tinha, mas é um material complicado. E aí vocês têm a dimensão. Isso aqui são os problemas do cromo 6, que nós vamos passar, para dar tempo de ver, tá? E aqui, de novo, qual é o produto do nosso trabalho, tá? Então, é uma listagem com teores, em que minerais estão, para saber se são reativos ou não. Aqui, a lava de diamante dali para mineração. E nós fizemos mais coisas. E a lava de cobre, então, da mineração Caraíba, né? 11% de MgO, 10%, 1,7% de K2O. Nada do outro mundo, mas seria um bom material para corretivo de solo e fonte de multinutrientes também, por que não? Agora, o que estarrece é esse dado aqui, ó. São 71.000 quilotoneladas. É muita coisa, né? Cominuído, prontinho para ir para o solo. Bom, vamos encerrando, então, ali para a mineração. Vamos encerrando, então, com um convite para um evento. Puxa, ainda faltou 5 minutos. Isso não costuma acontecer comigo, viu, normalmente. Eles têm que me cortar. Mas vamos lá, vamos adiantar o evento, então. Já que eu corri, vamos lá, né? É um convite para todo mundo, pessoal. Aqui está em inglês, vai ter tradução simultânea. Esse é um curso que vai acontecer aqui, por demanda da CPRM, vai acontecer aqui em Goiás. A gente trouxe para Goiás, não foi por nada, porque a gente imagina que o trabalho deva começar aqui no Centro-Oeste, que é onde está a maior demanda de insumos para a agricultura, né? O pessoal da ADIMB, né? Você tem que entrar, eu esqueci de botar aí, o site é www.adimb, vocês no Google já encontram. Por esses dias vai sair a inscrição para o curso, vai estar disponível a inscrição para o curso. Então, é um curso com o professor Peter Van Straten, que já é conhecido aqui do Grupo Agrogeologia, sobre os princípios da agrogeologia, sobre rochas, sobre origem de plantas em terrenos ligadas à origem da planta ligada à geologia do local onde essa planta surgiu, por que o milho se desenvolveu na América Central, por que os grãos, os cereais, grande parte no crescente da África. É um curso muito interessante, vocês estão convidados. Então, fiquem atentos ao site da ADIMB, tá? Associação para a Difusão de Informações da Mineração, ADIMB, www.adimb, vocês encontram a inscrição para esse evento. Obrigada.